Olá pessoal, tudo bem? Viajar é bom, mas de ônibus ou avião? Quais os pontos positivos e negativos de cada um deles? Vou falar sobre isso hoje. Meu nome é Dimas Moura, eu sou criador de conteúdo do canal Mais 50, que tem a missão de inspirar as pessoas a terem mais qualidade de vida e serem felizes. Vou fazer 3 simulações aqui, ônibus ou avião, para o Rio de Janeiro, para Recife e uma internacional para o Chile. Vamos lá então. Então vamos lá, para efeito de comparação, eu vou fazer simulação Rio de Janeiro saindo de São Paulo, Recife saindo de São Paulo e Chile saindo de São Paulo. Aqui toda a parte de custo, de voos diretos, ônibus e o tempo de deslocamento de avião e de ônibus. Então, Rio de Janeiro, R$ 550. Eu peguei a mesma data aqui e a mesma data aqui. Voos sempre diretos, né? Então aqui ônibus, R$ 200. Então, em termos de custo, com certeza o ônibus é muito mais baixo. Algumas vezes tem promoções de aviões que pode chegar próximo de R$ 200. Geralmente as passagens de ônibus não tem muita alteração. Tempo de deslocamento. No caso do avião, você tem que chegar, voos nacionais, você tem que chegar com 1 hora de antecedência. Vamos considerar 1 hora de viagem, em torno de 50 minutos, 1 hora, e na saída até a parada da aeronave, pegar a bagagem, tudo. Então, total, vocês vão ter 3 horas de utilização do seu tempo para ir de São Paulo para o Rio de Janeiro. No caso de ônibus, também tem que chegar com 1 hora de antecedência na rodoviária, são 6 horas e 30 minutos de viagem e mais 30 minutos para pegar a bagagem e sair da rodoviária. Então aqui, considerar 6h30, 7, 8 horas. Então, para efeito de comparação, para o Rio de Janeiro saindo de São Paulo, avião você vai precisar de 3 horas e de ônibus 8 horas. Vamos considerar agora, então, saindo de São Paulo para Recife. Então, de avião, voo direto, R$ 960. De ônibus, ida e volta, R$ 1.100. Aqui também considerando ida e volta. Então, em termos de valores, avião e ônibus, não tem muita diferença. Lógico que às vezes tem promoções aqui, às vezes também tem alguma promoção de ônibus, mas não varia muito esse valor, certo? Vamos considerar tempo de deslocamento. No caso de avião, 1 hora para chegar antes, voos nacionais, para Recife, 3 horas para voo direto e 1 hora para pegar a bagagem e fazer o check-out. Então aqui vocês vão precisar de 5 horas para chegar em Recife. No caso de ônibus, 1 hora também para chegar na rodoviária, 23 horas e 30 minutos de deslocamento e mais 30 minutos para pegar a bagagem. Então aqui vocês vão gastar 25 horas para ir para Recife saindo de São Paulo. Então a diferença realmente de tempo ela é muito grande. Em termos de valores, talvez nem tanto. Vamos ver agora uma viagem internacional, no caso para o Chile, para Santiago do Chile, saindo também de São Paulo, voo direto. O valor hoje está R$ 1.900, está um pouco alto porque o dólar hoje está R$ 4,00, né? Junho de 2019. Se você pegar um voo com uma escala, hoje está por volta de R$ 1.400, mas como eu estou fazendo toda a simulação em voos diretos, vou considerar aqui R$ 1.900. No caso de ônibus e de volta, você vai gastar R$ 1.100, certo? Talvez então, quando o dólar abaixar um pouco, esse valor fica bem próximo. A grande diferença aqui, na verdade, seria o tempo de deslocamento. No caso de voos internacionais, vocês têm que chegar com 3 horas de antecedência. 4 horas de viagem para o Chile, para Santiago, e mais 1 hora para fazer check-out e pegar a bagagem. 4, 5 e 3, 8. Então, um deslocamento de São Paulo para Santiago, vocês vão precisar de 8 horas. No caso de ônibus, vocês vão chegar com 1 hora de antecedência. O total de viagem são 56 horas de ônibus e mais 1 hora de check-out. 56, 57, 58 horas. Então aqui a diferença realmente é bastante grande. Legal. Baseado nessas informações, vocês têm o valor de custo e o valor de tempo de deslocamento. Agora eu vou falar para vocês os pontos positivos e negativos de avião e de ônibus. Vamos lá. Eu vou falar primeiro dos pontos positivos do avião. Primeiro, conforto. Com certeza não dá para comparar o conforto de um avião, esses aviões mais modernos, com o ônibus. Então, conforto, realmente você vai chegar no seu local de destino com muita mais energia, muito mais preparado para assumir um novo compromisso, uma reunião de trabalho ou mesmo passear.
Outra coisa, com certeza, a agilidade. Vocês viram aí nos estudos que viagens mais longas, realmente cada vez fica maior o tempo de avião e de ônibus. Tá? Então também esse é um item bastante importante que deve ser considerado como ponto positivo. O outro ponto a ser considerado é a segurança. O avião é um dos meios de transporte mais seguros do mundo, de acordo com as estatísticas, é claro. Outra parte é entretenimento. Quando você faz um voo de 8 horas, 10 horas, 12 horas, toda a parte de entretenimento que tem no avião, como filmes, séries, músicas, jogos, você consegue se entreter muito mais. No ônibus não tem esse tipo de atividade que você pode fazer dentro do ônibus. Outra coisa, em alguns voos tem Wi-Fi, tem internet. É pago, mas não é tão caro assim, então se você se desejar também tem acesso ao Wi-Fi. A outra coisa, em viagens mais longas, mesmo as curtas, né, o avião ele dá um lanchinho para você, lógico que está incluso no valor da passagem, mas tem o lanche. E voos mais longos tem o almoço, tem o jantar, tem o café da manhã. A outra coisa que em alguns casos é melhor, outros não, é a localização de alguns aeroportos. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o Santos Dumont fica bem localizado, o aeroporto de Congonhas, os aeroportos internacionais nem tanto. Agora os pontos negativos de avião. Com certeza o custo da passagem. O custo às vezes é elevado porque tem variação de dólar quando é voos internacionais. Existem muitas variações dentro do próprio avião, se você compra antes ou depois, se tem promoção ou não, então precisa ficar muito ligado. A outra coisa é as novas regras da ANAC com relação à parte de bagagem, né? Pagar bagagem adicional. Então, sempre que for fazer uma viagem, tentar, no mínimo possível, levar menos coisa para não pagar tanto excesso de bagagem. E, às vezes, acontece em voos, devido a mais problemas climáticos, cancelamentos ou mesmo atrasos de voo. Esses são os pontos negativos para avião. Então, vamos lá para os pontos positivos e negativos de uma viagem de ônibus. Primeira coisa, com relação à parte da bagagem, tem muito mais flexibilidade você levar as coisas dentro do ônibus, né? Não tem tanto problema de cobrança. Lógico, levar muita coisa você vai pagar, mas não é tão caro assim. Outro ponto positivo é aquelas pessoas que têm fobia de pegar um avião, de fazer viagens assim. Não tem outra opção, nesse caso o ônibus seria a melhor opção. A outra coisa do ônibus com ponto positivo são as paradas, aquelas pessoas que moram em cidades ao redor da estrada que podem utilizar o ônibus. No caso do avião não tem essa possibilidade. Tá? Então esses são os pontos positivos principais. No caso dos pontos negativos, com certeza é uma questão de tempo, né? Demora muito mais, você vai chegar muito mais cansado no seu local de destino. Né? Esse é um ponto negativo. Outra coisa, não dá para se comparar o conforto do avião com o conforto do ônibus. Geralmente os ônibus são apertados, mesmo os ônibus leitos. Outra coisa que acaba atrapalhando também com ponto negativo são os banheiros, né? A qualidade dos banheiros, viagens longas, geralmente os banheiros não ficam legal, não ficam bons, né? É uma questão de limpeza. Você tem que esperar as paradas, e geralmente as paradas talvez não seja tão bom assim também os banheiros. Se você vai no banheiro da parada, você vai ter que pagar para ter utilização dos banheiros. Comida, né? No ônibus não é oferecido comida, pelo menos que eu saiba. Aí você vai ter que comprar nas paradas comida e também vai isso acrescer o valor do seu deslocamento no total. No caso do avião já está incluso esse valor dentro do ticket aéreo que você for comprar. E a parte do trânsito às vezes acontece também, reforma de estradas, paradas por causa de trânsito nas principais cidades, pode acabar atrapalhando também. E outra coisa do ônibus é a parte de entretenimento. Imagina você fazer uma viagem para Recife, 2 dias, Chile, 2 dias e meio, sem nada para você fazer, né? Não tem um filme, não tem nada. Você vai ter que levar o smartphone, iPad, levar alguma coisa livre para você se entreter. Então esses são os pontos positivos e negativos de uma viagem de ônibus. Então, fechando esse assunto, vocês têm as duas opções aí de ônibus ou de avião, né, de acordo com as suas necessidades e possibilidades, para vocês avaliarem caso a caso. E aí, valeu esse conteúdo? Se sim, dê um like e faça os seus comentários. Se não é inscrito para o meu canal, por favor, faça agora. Nesta sexta-feira eu viajo para o Chile com um grupo de pessoas que acompanham o Mais 50. Eu pretendo fazer outros tours no Brasil e também no exterior. Eu vou aproveitar lá na Atacama, fazer um bate-papo com eles para colocar no próximo vídeo para vocês, tá bom? Não deixa de ver os vídeos que eu estou sugerindo aqui. Um forte abraço a todos, Dimas Moura do canal Mais 50.